Bem, hoje nós vamos falar da disciplina de Ciências Morfofuncionais do Sistema Imune Hematológico. Vamos ter como objetivo, nessa aula, que é a sessão 3, aprender sobre processos de inflamação, suas funções, mecanismos, os tipos de inflamação, que são aguda e crônica, e vamos reconhecer histologicamente as diferenças entre esses tipos de infiltração. Bem, temos como procedimento o estudo de duas lâminas. A primeira lâmina, que vai falar sobre a glomerulonefrite, e a segunda, que vai falar de nefrite intersticial crônica. Nós vamos analisar nos aumentos de 4, 10 e 40 vezes e vamos esquematizar a estrutura observada. Bem, falando um pouquinho sobre a parte de inflamação, como ocorre, né? Ela é uma reação dos tecidos vascularizados a uma lesão. Então, o tecido é lesionado e aí ocorre a migração de células de defesa para essa região, visando proteger e recompor, reconstituir essa parte do órgão, né, que foi lesionada e combater possíveis micro-organismos e partículas estranhas que venham a causar esse processo inflamatório. Como é composto, como é feita a estrutura, a base do processo inflamatório? Ele tem a geração de calor devido ao aumento da vascularização, da pressão sanguínea, né, naquele local, visando exatamente a combater, então, a migração de mais células para essa região. Também há o rubor, também devido ao aumento de hemácias no local e por causa do ferro contido na hemoglobina, ao aumento do rubor periférico, ao inchaço dessa região também, por causa do acúmulo de líquidos nessa região, a dor por causa do estímulo às estruturas sensitivas dessa região e podendo até ter a perda da função do órgão, né? No caso que nós vamos tratar aqui do rim, no caso de um problema que vai causar uma lesão permanente, pode até haver a perda da função do órgão, tendo que fazer aí hemodiálise e até transplante. Bem, dividindo aqui os dois tipos principais de processo inflamatório, nós temos o processo agudo e o crônico, sendo que o agudo é de curta duração, ele ocorre no primeiro momento, né, e tem aí a exudação de líquidos e componentes do plasma que vão fazer o tamponamento e também a parte de primeiro combate aí das possíveis infecções nesse local. E o crônico é de maior duração, né? Ele pode até demorar mais tempo a apresentar sintomas, tem a presença aí de linfócitos e macrófagos como células de defesa, e ocorre aí a proliferação de vasos sanguíneos que vão buscar aumentar a vascularização no órgão para tentar suprir essa demanda que vai acontecendo. E aí, de acordo com que vão ocorrendo essas alterações, pode ocorrer uma fibrose de partes do órgão ou do órgão como um todo, e aí vai ocorrer a necrose e a perda do tecido. Bem, as células que vão participar do processo de inflamação são as células de defesa granulócitas, do grupo dos granulócitos e dos agranulócitos. Aqui nós temos a exemplificação de um vaso sanguíneo com as células endoteliais, que têm os espaços entre elas, né? Normalmente esses espaços não são
permeados, né, por essas células. Nós temos aqui os basófilos, os eosinófilos, os neutrófilos, que fazem parte aí do grupo dos granulócitos. Esses grânulos, eles são estimulados, né, de acordo com o processo inflamatório. Tem as plaquetas, que vão participar junto com os fibroblastos e a elastina no processo de tamponamento a ferimentos, e os monócitos, que vão se diferenciar em macrófagos para poder fazer um primeiro combate de acordo com a demanda do tipo de infecção. Também encontraremos aí os mastócitos e as fibras de colágeno, que vão participar também junto com os filamentos de proteoglicanos na estruturação aí desse processo inflamatório. Destacando aqui a questão da inflamação aguda, ela vai ocorrer na fase vascular, na região de vascularização mesmo, né, de entrada e saída aí de sangue do glomérulo. Aqui nós temos uma situação normal, onde temos a arteríola, que vai entrar com o sangue para filtração nos glomérulos, e aqui a vênula com a saída, né? E tem uma vasoconstrição normal aqui, regulada pelo sistema aldosterona, angiotensina e renina, né, que vão controlar a pressão sanguínea. E no processo inflamatório, ocorre a dilatação dessa arteríola por causa do aumento aí do fluxo, né, da demanda de filtrado, e aí vai ter um exudado, vai ter uma migração de células que normalmente só ocorriam dentro desses vasos, né? Então elas vão passar por aqueles poros que nós mostramos anteriormente, né? Vão permear essa estrutura e atingindo aí a porção intersticial. E aí isso vai provocar um processo inflamatório, né? E aí, aqui exemplificando, né, na fase celular, aqui anteriormente temos a primeira fase, que é a fase vascular, onde começa o processo de infiltração. E aí, então, a partir do momento que começa a ter a transposição de células, começa a fase celular, como nós dissemos aqui anteriormente. Ela ocorre em 3 etapas principais, em que a célula sanguínea, aqui representada por um segmentado, vai ocorrer o rolamento dele no sangue, a adesão firme na estrutura, na parede aqui do vaso, então vai ser permeada aí através, por entre as células endoteliais, né? E esse processo vai ser chamado de transmigração, né? E aí essa transmigração vai acontecer e posteriormente ele vai chegar até a bactéria ou a toxina que está ali afetando o organismo, e vai ocorrer o processo de quimiotaxia, aonde vai haver a ativação, como eu falei lá, dos grânulos aqui, né, que são os grânulos reativos, e aí esses grânulos vão engolfar essa estrutura, né, e aí esses grânulos vão fazer a digestão desse patógeno, né, desse corpo estranho, como está exemplificado aqui. Primeiro, há o reconhecimento específico, né, é um receptor de membrana que vai se ligar a esse patógeno, então ele vai ser fagocitado aqui, ele vai ser incorporado, gerando um fagolisossomo. Ele vai ter aí substâncias, que são essas substâncias dos grânulos, que são substâncias digestivas, vão fazer então a decomposição dessa estrutura. Aqui mostrando, né, a parte do plasma, que tem as substâncias que vão compor o processo inicial, e a segunda etapa que nós falamos anteriormente, que é a etapa celular. Então, aqui o fígado ele vai produzir substâncias que vão fazer aí a mediação do processo inflamatório no plasma,
através da produção de proteínas da fase aguda que vão gerar aí a febre e o processo de inflamação inicial. Vai ativar também o fator 12, e aí vai, dependendo do processo, da demanda, vai ocorrer a coagulação e o sistema fibrinolítico, né? A parte fibrosa, vai ocorrer a migração de estruturas de fibrina para a região. E também a ativação do sistema cinina. Também vai ocorrer a produção aí de proteínas do sistema complemento e vai ativar esse sistema. E ele é um sistema muito importante para verificação da queda transitória, né, durante, por exemplo, uma glomerulonefrite pós-estreptocócica, né, que é dosado o complexo C3 para poder verificar o seu decaimento. Então, é esperado que numa infecção, numa glomerulonefrite pós-estreptocócica, em até 8 semanas ocorra o decaimento da deposição desse sistema complemento no organismo, para confirmar que foi, de fato, uma infecção por esse patógeno, né, por essa bactéria. E a parte celular, teremos aí mediadores derivados de células, que são pré-formados ou recentemente sintetizados. Os pré-formados vão ser inicialmente formados e ficar aguardando uma demanda, que são as plaquetas oriundos aí dos megacariócitos, os mastócitos, que vão sofrer diferenciação em mastócitos, né, quando ativados linfócitos do tipo B, eles, quando há demanda, eles vão se diferenciar em mastócitos e vão produzir histamina, né, desencadeando aí o processo alérgico e o processo inflamatório. E os neutrófilos, ou macrófagos, que vão produzir aí as enzimas lisossomais que nós mostramos no esquema anterior, né, pelo englobamento aí da estrutura estranha. E as células que são recentemente sintetizadas são os leucócitos, que vão produzir prostaglandinas e leucotrienos, que são fatores aí de agregação plaquetária, que também vão atuar aí no tamponamento. Leucócitos e macrófagos, que vão produzir óxido nítrico e radicais livres derivados do oxigênio, e também macrófagos, linfócitos e células endoteliais, que vão produzir citocinas. Bem, o processo de filtração, para nós falarmos aí do processo inflamatório, vamos aqui relembrar um pouco sobre a estrutura do néfron. Aqui nós temos um corte histológico de um rim, a entrada da veia renal e da artéria renal na região do hilo, juntamente aqui com a pelve renal, que vai se unir ao ureter para fazer a coleta, né, da urina, inicialmente é chamada de ultrafiltrado glomerular. Essa pelve, ela se abre em cálices maiores e depois em cálices menores, aonde estarão aqui situadas as pirâmides renais separadas pelas colunas renais, que são essas interseções aqui entre as pirâmides. E permeando as pirâmides, nós temos aí os vasos e as artérias, que vão chegar até a região cortical, né? Para fazer toda a vascularização dessa região e drenar aqui as substâncias que vão ser filtradas. Aqui, nessa porção cortical, que é a porção funcional do nosso rim, nós encontraremos os néfrons, que é essa estrutura que está representada aqui, composta pelos túbulos, o tubo renal, o túbulo distal, a artéria aferente, que vai ascender, vai entrar, vai levar sangue para o glomérulo, e a eferente, que vai sair com o que foi filtrado, né? Aqui tem a alça de Henle, e em toda essa estrutura vai acontecer a troca de íons como cálcio, sódio,
potássio, fazendo o equilíbrio da bomba de sódio e potássio também aqui, para controle da pressão arterial, e a reabsorção de água também vai ocorrer aqui nessa estrutura. Bem, aqui nós temos a cápsula de Bowman, né, com o glomérulo de Malpighi, né, é o glomérulo arteriolar, onde aqui ela tem duas faces, a parietal e a visceral, que é a mais interna, e a visceral ela tem podócitos, que são células que vão se interdigitalizar, e por entre elas vão haver poros, né, que vão ser permeados aí pelas substâncias que vão ser filtradas, aí o ultrafiltrado vai cair nessa região aqui capsular, e então vai ser drenado aqui pelo túbulo renal. Bem, e aí, falando de tudo isso, quando ocorre em uma função normal, né? E quando temos aí um problema de inflamação aguda, que é o caso da glomerulonefrite, ela pode ser provocada, como nós citamos anteriormente, por uma doença por Escherichia coli, ou estreptocócica, ou também por lúpus, e tem algumas outras doenças que podem acarretar uma glomerulonefrite, vai acontecer uma alteração na estrutura glomerular, né? É uma inflamação. Percebam aqui que há glomérulos normais e há glomérulos que têm uma alteração. Normalmente, o glomérulo ele tem esse espaço da cápsula glomerular para poder fazer a drenagem do ultrafiltrado. Observem que aqui há uma diminuição desse espaço, né, que é uma característica dessa deficiência, né, que vai aí, como eu disse, essa estrutura visceral da cápsula, ela faz aí, ela é permeada por moléculas. E quando acontece uma inflamação, de repente por um entupimento, pela deposição de imunocomplexos, o que ocorre? Há um aumento da tensão dentro do glomérulo, e vai haver aí um edema abrupto, né, na região do corpo, como nós falamos lá anteriormente, geralmente na pálpebra, por causa da retenção de líquido, porque vai ter uma diminuição da filtração glomerular por causa desse entupimento, que vai impedir o transporte normal. Isso vai fazer com que também haja um aumento da concentração dos íons que seriam filtrados normalmente. Então, vai haver aí uma diminuição da produção de urina, um aumento da concentração de íons, então vai haver um aumento da pressão arterial, né? E também vai, devido ao fato desse entupimento, né, vai acontecer aquele processo que nós demonstramos anteriormente, onde um capilar que normalmente não era permeado, quando inflamado, ele vai aumentar o seu poro, o seu calibre, então células que normalmente não a permeavam vão permear, como as hemácias, por exemplo. Então, a pessoa com glomerulonefrite ela vai passar a apresentar hemácias na urina, podendo aí até ter a formação de túbulos renais, dependendo do comprometimento, porque aí quando nós mostramos aqui anteriormente que o filtrado vai passando aqui pelos túbulos, ele vai formando, por causa do acúmulo de hemácias, eles vão formando aí os cilindros, né, hemáticos, que vão aparecer além dos hialinos na urina também. E isso vai acarretando danos ao tecido, né? Podendo acarretar danos a esse tecido. Também vai ser permeada aí por proteínas
que, por diferença de tamanho do poro e também de polarização, não passavam. Uma albumina, por exemplo, vai passar, vai permear essa cápsula, e aí também vai ter aumentada a proteína na urina, chamada de proteinúria. E aí todo esse acúmulo vai aí gerar um dano, né, e uma alteração nessa estrutura. Aqui, num aumento maior, observe, é importante fazer o esquema, né, essa perda desse espaço, né, que aqui tem um pouco maior, aqui também já diminuiu. Observem também a deposição aqui de fibras, né, de fibrinas, então vai acontecer devido a esse processo inflamatório. E também vai haver a diminuição aí desse processo de filtração. Observem aqui mais um aumento maior de 40, essa estrutura aqui que foi perdida, né? De espaço da cápsula, onde é a região de filtração, e normalmente ocorre aqui num processo normal. Bem, agora nós vamos destacar a lâmina de nefrite intersticial crônica, diferente das que nós destacamos aqui, que é importante também frisar o aumento da presença de células de defesa, né, que são aqui os linfócitos, que são mais corados basofilicamente, desculpe, esse roxo mais escuro, né, em toda a região aqui. Então, nós vamos observar agora nefrite intersticial crônica, em aumento de 4, 10 e 40 vezes. E vamos esquematizar no aumento de 40, no maior aumento, os elementos inflamatórios característicos dessa inflamação. Como nós falamos anteriormente, ele é um resultado mais prolongado, mais a longo prazo, né? E vamos encontrar células mononucleares, que são os linfócitos. Não temos como identificar ao microscópio os linfócitos B de T, apenas por coloração, por um processo imunológico de marcador. E aqui temos os macrófagos, que têm o citoplasma mais eosinofílico e a cromatina menos condensada, e aqui processo de fagocitose. Característico também desse processo inflamatório, temos a proliferação de fibroblastos, que vão formar aí as cicatrizes, né? A fibrose nos locais onde está acontecendo a inflamação, e a formação de novas veias na tentativa de melhorar a vascularização, de aumentar a demanda do órgão devido a essa falência que vai acontecendo aos poucos. Então, vai acontecendo o processo de angiogênese, que é a formação de novas veias, de nova vascularização. Então, aqui nós temos a demonstração da lesão, migram as células de defesa, e aí são rompidas estruturas, né, vasos, e aí o organismo ele tenta combater esse processo inflamatório, e devido a esse processo de tentativa de reconstituição, há aí a formação dessa fibrose, né, representada aqui por essas fibras aqui, e aí isso diminui a flexibilidade do órgão e a possibilidade aí de ele exercer a sua função, que é a filtração. E aí isso vai acarretar na fibrose intersticial, né, como foi mostrado ali anteriormente,
aqui é mais corado de rosa, né, eosofilicamente falando, as células fibrosas que vão se depositando aqui ao longo da estrutura, né? Em volta também do glomérulo, percebam um aumento da camada de tecido fibroso que recobre aqui os glomérulos, né? E uma atrofia dos túbulos, né? De forma generalizada. Então, eles vão diminuindo o seu calibre aqui e aí o seu poder de filtração e de condução do que está sendo filtrado. E essa hipertrofia, ela vai acontecer exatamente pelo que nós demonstramos aqui na figura anteriormente, né? Na tentativa do órgão tentar suprir essa falta, né, de filtração. Esse processo pode ser provocado aí por um aumento, né, da glicemia também, exacerbado aí pelo processo de diabetes, e aí pode progredir para uma esclerose, né, uma glomerulosclerose, em decorrência de uma atrofia tubular. Tá? Aqui, um aumento maior, mostrando também, né, já o processo de fibrose aqui dentro do corpúsculo. Observem aqui que tem mais células coradas eosofilicamente, diferente do anterior, já tem mais fibras, né? Não tem tanta estrutura de filtração. Aqui as fibras que estão envolvendo a cápsula. E aqui no aumento maior de 40, que nós solicitamos que os senhores façam o esquema para o estudo, um aumento das células de defesa, que são coradas aqui mais basofilicamente, mais de roxo, que são os linfócitos. Vamos ter o aumento de produção de vasos aqui, né, na tentativa de suprir essa demanda, como nós falamos, que é a angiogênese, e o aumento das fibras colágenas. Observem aqui essas colorações de rosa aqui no entorno dos capilares, das estruturas, né? E também essas células com citoplasma mais cor-de-rosa e o núcleo menos corado, né? E também são essas células que vão produzir aí a fibra colágena. Observem aqui também, né, a diminuição do espaço da cápsula, né, o aumento das células, como nós falamos, com fibras de colágeno, e também aqui a alteração do envoltório. Aqui a atrofia, né, percebam aqui que já não há célula, né, há uma fibrose do vaso, né, do túbulo, diferente aqui desses, que já estão também em processo de fibrose, como um todo. Aqui nós temos algumas referências bibliográficas para consulta e também temos aqui um laminário adicional mostrando também um aumento da região de fibrosa, né? Aqui uma cápsula com espaço também já está começando aqui a ter uma alteração, a alteração dos vasos que permeiam, né, a falência aí, então da estrutura, né, de filtração aí, pelo processo de fibrose. Aqui também o espaço do glomérulo que tem alteração celular, com a presença de várias hemácias que antes não permeavam, né, como nós falamos na glomerulonefrite, não permeavam essa estrutura e começam a aparecer aqui, permeando
essa estrutura glomerular, e aqui também a deposição de fibras, né, de células que vão aumentar a deposição aqui nessa região. Bem, esse laminário, aqui tem a referência bibliográfica dele, laminário de apoio. Obrigada pela atenção. Então, é isso por hoje.